Quando estava perto do noivo judeu vir buscar a noiva, ele mandava o vigia vigiar a noiva. O Espírito Santo, ele está avisando a noiva. Só que o noivo judeu, ele deixava alguém vigiando a noiva. Jesus deixou o Espírito Santo nos vigiando. Se houver traição, não tem casamento. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael Tomestiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Eu vou estar colocando aqui, irmãos, nesta oportunidade, esse vídeo do pastor João Peixoto, que é um irmão na fé que entende muito, irmãos, sobre a questão do arrebatamento da igreja. Ele explica que a igreja pré-tribulacionista, ele ensina o pré-tribulacionismo e o porquê que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O pastor João Peixoto, ele é praticamente perito nesse assunto aqui, irmãos. É um vídeo muito edificante, é um vídeo que conforta os nossos corações, porque Deus, ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Cristo Jesus. Então vamos estar vendo aqui a explicação do pastor João Peixoto e que Deus abençoe a todos. Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Hoje eu vou falar sobre casamento judaico. Os pós-tribulacionistas, eles nunca vão falar de casamento judaico. Sabe por quê? Porque o arrebatamento pré-tribulacionista, ele é o casamento judaico. Jesus, ele vai vir nos moldes de um casamento judaico. Jesus é judeu. Então é muito normal, quando você fala que Jesus está voltando, é muito normal as pessoas que não gostam do assunto jogar o versículo Mateus 24, 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho e nem os anjos, mas unicamente o meu Pai. Mas eles não entendem o fundo histórico. Jesus estava falando de um casamento judaico, aonde o pai do noivo, somente o pai do noivo é que sabe do momento do casamento. Jesus, como judeu, então, ele falou sobre o casamento judaico, quando ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o pai. Isso aí é casamento judaico. É lógico que Jesus sabe quando ele vai voltar, hoje ele sabe. Outra coisa, ele falou aqui, quando ele estava aqui como homem, mas o Jesus, Deus, ele sabe. Jesus, ele é Deus, ele sabe quando ele vai voltar. Então, se você entender o casamento judaico, você nunca será um pós-tribulacionista. João 14 é puro casamento judaico. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Onde Jesus está? Hebreus 1:3. Jesus está assentado à destra do Pai. É para lá que nós vamos. Nós iremos para lá. O Senhor Jesus disse: Pai, eu quero mostrar a eles a minha glória. Então o propósito do arrebatamento é levar a igreja para mostrar à igreja a glória de Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, como que é o casamento judaico? O casamento judaico, Jesus vai vir arrebatar a igreja nos moldes de um casamento judaico. O casamento judaico é o seguinte: o noivo vinha e comprava a noiva por um alto preço. Em seguida ele recebia uma moeda cunhada de ouro escrita consagrada a mim. Jesus fez isso. Jesus comprou a igreja com um preço muito alto, preço de sangue. E a igreja deve ser consagrada a ele. Imediatamente o noivo judeu, ele fazia uma festa de noivado junto com a sua noiva. Jesus fez isso na sua última Santa Ceia com seus discípulos. Ele fez uma grande festa ali. O noivo judeu, ele voltava para a casa do pai, ele não levava a noiva. Jesus foi para o céu e não levou a igreja. Só que o noivo judeu, ele deixava alguém vigiando a noiva. Jesus deixou o Espírito Santo nos vigiando. Se houver traição, não tem casamento. Então o noivo judeu, ele ia para a casa do pai preparar o lugar para a noiva. Volta e meia o noivo judeu perguntava para o pai: eu posso ir? O pai dizia: não, ainda não é hora. É só o pai que autoriza. Por isso que ele falou daquele dia, só o pai que sabe.
Jesus estava falando de um casamento judaico. Então, quando estava perto do noivo judeu vir buscar a noiva, ele mandava o vigia vigiar a noiva. O Espírito Santo, ele está avisando a noiva. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os sinais estão aí. Preste atenção, quando estava perto do casamento, o noivo mandava o vigia avisar a noiva: se prepare, porque eu estou indo buscá-la. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. O noivo judeu, geralmente, ele vinha nas caladas da madrugada, nas partes mais escuras da noite. E a noiva tinha que estar ali, ataviada, cheia do óleo, da lamparina. Azeite na lamparina. É o símbolo do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. O noivo judeu, ele vem no momento de escuridão espiritual. Nós estamos vivendo esses dias de escuridão espiritual. Dia de apostasia. Então, ele vinha e tomava a noiva, ele raptava a noiva, harpazo, o rapto da igreja. Imediatamente o noivo judeu levava essa noiva para uma festa de 7 anos. Jesus leva a igreja para 7 anos de festa no céu. E lá ele passava 7 anos com a noiva. Depois de 7 anos, o noivo judeu voltava com a noiva e apresentava essa noiva aos seus convidados e fazia uma outra festa. Depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus volta com a igreja em Jerusalém. Zacarias 14, Apocalipse 1, versículo 7. Mateus 24, versículo 30. Então Jesus volta com a sua noiva, então, que já é a sua esposa, no final dos 7 anos da grande tribulação, e ele realiza uma outra festa, com os convidados do milênio, que é os judeus salvos e a igreja que passou pela tribulação e foi decapitada pelo anticristo. Então, se você, meu irmão, entender o casamento judaico, você vai entender por que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista. Jesus vem nos moldes de um casamento judaico. Interessante que o noivo judeu pagava um preço alto pela noiva e ia embora. Jesus fez isso, ele pagou o preço pela noiva, preço de sangue, ele ia embora. O noivo judeu ia embora preparar a casa, ele não levava a noiva, mas ele deixava um vigia. Vigia é o Espírito Santo que está nos vigiando. Ele fazia uma grande festa, foi a última Santa Ceia. Jesus fez a grande festa com os discípulos, a festa do noivado, mas ele foi embora, foi preparar a casa. O noivo judeu volta e meia perguntava para o pai: está na hora? O pai disse: não, meu filho, quem autoriza é o pai. Por isso que Jesus falou: só o pai que sabe. Mas quando estava pronto para vir, ele mandava o vigia avisar a noiva. O vigia é o Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha os sinais. Jesus está voltando. O Espírito Santo está nos avisando. Fique preparada, minha noiva. Fique cheia do Espírito Santo, fique cheia do óleo. O noivo judeu vem nas partes escuras. Nós estamos vivendo esses dias de escuridão espiritual. Nós estamos vivendo esses dias de mentira escatológica. Estamos vivendo nesses dias de teologia da prosperidade, essa mentira do evangelho do oba-oba, do evangelho da autoajuda, do evangelho de rosa, que não confronta o pecado, que só prega rosa, maravilha, 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 maravilha. É só vitória, vitória, vitória. É sabor de mel, sabor de mel. E cadê? Não está confrontando o pecado. Os pastores não pregam mais contra o pecado. Eles aceitam o pecado dentro das igrejas. Esses são os dias que o noivo judeu vai vir. Ele vem em época de escuridão espiritual. Ele vem nas caladas da escuridão espiritual. E ele toma a sua noiva e leva ela para uma festa de 7 anos. No judeu pegava a noiva e levava ela para uma festa de 7 anos. Jesus leva a igreja para 7 anos de festa no céu. Isto é puro pré-tribulacionismo, meus irmãos. João 14 é pré-tribulacionismo puro. João 14 é casamento judaico puro. Amém, meus irmãos? Compartilhe esta mensagem. Compartilhe urgente essa mensagem. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. Glória a Deus.